No dia em que Blandina, era o nome dela, e outros 3 irmãos na fé, eles foram levados ao anfiteatro e foram pendurados em um lenho, a fim de serem expostos para serem comidos pelas feras. Entretanto, as suas fervorosas orações, ela, Blandina, ela alentava os seus companheiros. Nenhuma das feras a tocou, e ela foi levada de volta à masmorra. Ao ser retirada da masmorra, pela 3ª e última vez, ela saiu acompanhada por Pôntico. Era um adolescente de 15 anos. A consistência da fé deles enfureceu de tal maneira a multidão, que não foram respeitados os dois, e foram objeto de todo tipo de castigo e tortura. Fortalecido por Blandina, o menino perseverou até a morte. Ela, depois de suportar os sofrimentos, foi finalmente morta pela espada. Nessas ocasiões, preste bem atenção, os cristãos caminhavam para o martírio, coroados com guirnalda de flores. Por elas, eles recebiam no céu inacessíveis coroas de glória. Dizem que a vida dos cristãos primitivos consistiam em perseguição sobre a terra e orações no subsolo. Suas vidas estão expressas no Coliseu, aonde ficavam as catacumbas. Debaixo de Roma estão os subterrâneos, que chamamos de catacumbas, e tanto serviam de templos, eram a igreja dos crentes da época, como também de tumbas, aonde os cristãos que morriam eram enterrados lá. A primitiva comunidade cristã em Roma, ela poderia ser chamada com razão de a igreja das catacumbas. Os irmãos estão entendendo até aqui? Lá em Roma, no Coliseu, havia as catacumbas de Roma, e os primeiros cristãos, eles eram mortos e jogados lá. Era uma espécie de vários túneis, e os corpos dos cristãos eram jogados lá, e os cristãos que estavam vivos não tinham outro lugar para se esconder, e se escondiam lá, junto com os corpos dos cristãos que eram jogados. Essa mulher chamada Blandina, ela foi jogada no anfiteatro, aonde Nero mandava as feras comer os crentes vivos, mas por 3 vezes fizeram isso, e ela orou, e nas suas orações nenhuma fera tocou nela. Então, com muita raiva, ela foi morta através da espada. Agora eu queria trazer para você outra grande curiosidade. Os cristãos que eram mortos e enterrados e jogados no Coliseu, os familiares deles, lá nas catacumbas de Roma, escreviam as palavras na sua catacumba, ali no seu lugar. Só que lá eram enterrados tanto cristãos como não cristãos. Eu quero trazer para você o que era escrito nas catacumbas dos cristãos e na dos não cristãos. Olha, apesar de todo aquele sofrimento, olha o que acontecia. Estava escrito, foram encontrados, as escrituras. Dos cristãos, eles escreviam, um exemplo: aqui jaz Márcia, posta a repousar em um sonho de paz. Lourenço, a seu mais doce filho, levado pelos anjos, vitorioso em paz e em Cristo. Ao ser chamado, foi-se em paz. Isso eram exemplos das palavras que eram colocadas ali para os cristãos.
Agora veja os exemplos das palavras que eram colocadas para os não cristãos. Viva por esta hora presente, porque de nada mais estamos seguros. Olha o que era colocado, e sem falar que a forma como eles morriam era atrocidades terríveis, né? Tanto os cristãos como os não cristãos. Mas veja, outro exemplo que foi encontrado: levanto minhas mãos contra os deuses que me arrebataram aos 20 anos, mesmo não havendo feito mal algum. Último exemplo: peregrino, não me maldigas quando passares por aqui, porque eu estou nas trevas e não posso responder. Olha o que era colocado lá nas catacumbas dos não crentes. Tanto uns quanto os outros eram mortos das piores formas terríveis. Mas veja a fé, a diferença. Quando você vai num velório de um cristão, você percebe isso, né? E quando vai de um não cristão, a gente percebe. Veja, ao ler as inscrições dos cristãos, recordemos a história de perseguições, tortura e fogo contada pelos esqueletos. Entretanto, a plena força destes epitáfios é melhor apreciada quando os contrastamos com os epígrafos que estavam lá. Então depois, quando encontraram os esqueletos das pessoas que foram enterradas lá, era crânio aberto, era costelas quebradas, as piores formas de tortura que você puder imaginar. Mas sempre os nossos irmãos primitivos, mesmo diante da morte, eles diziam: eu sou feliz porque tenho Jesus e Ele é meu Salvador. Que fé é essa? Glórias a Deus que nós temos esses registros, porque a igreja de hoje deve ser a mesma igreja daquela época, deve ter a mesma fé, deve ter o mesmo fervor, deve ter o mesmo caminho que aqueles irmãos caminharam. Eu gostaria de dar um último dado aqui sobre o que acontecia lá nas catacumbas de Roma. Preste bem atenção. Os mais frequentes símbolos cristãos nas paredes das catacumbas são um pastor com um cordeiro nos ombros, um navio com as velas abertas, que inclusive foi tema da campanha de missões, né? Foi um navio, é um símbolo cristão. Harpas, âncoras, e o maior de todos os símbolos dos cristãos naquela época era o peixe. Então, quando os cristãos eram jogados lá, eles colocavam esses símbolos, né? E o que mais tinham, dentre esses vários, era o símbolo do peixe, que é o símbolo da nossa Convenção Batista Brasileira, o símbolo do peixe. Como é que você está carregando a sua cruz?